Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje não é só domingo, dia do Senhor, mas hoje é o dia mais importante para nós cristãos. Hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Hoje é o dia que marca o porquê de nós estarmos aqui. Hoje é o dia que nós celebramos a vida daquele que nos salvou, a vida daquele que se entregou por nós. Hoje é o dia mais relevante na nossa história, na história de um povo que se entrega à presença de Deus. Então, hoje é um dia de alegria, um dia de muito gozo para todos os cristãos. Hoje é o dia que se celebra a ressurreição de Cristo, a paz de Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você, que esteja na sua casa, que alcance a sua parentela e que te faça muito feliz. Vamos lá, vamos começar. E hoje também é o último dia do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Deixa eu contextualizar, gente. Vocês se lembram que ontem a gente, no capítulo 27, eles estavam viajando até Roma para Paulo poder se apresentar diante do imperador para pregar o evangelho, para de fato ser morto e entregue na presença, falar sobre o evangelho. E ele sabia que ele ia morrer, mas ele estava no meio do mar e ali aconteceu uma tempestade, aconteceu um naufrágio, o barco se partiu, o navio se partiu, desculpa, e eles ficaram à deriva e um anjo falou para Paulo para não se preocupar, que ninguém ia morrer. E então eles ficaram à deriva e saíram nadando até uma ilha. E eles chegaram nessa ilha, eram 272 homens, por aí. Não sei se eu vou conseguir achar aqui 276 pessoas, certamente 276. E nenhum deles morreram. Quem sabia nadar foi nadando até a ilha, e quem não sabia nadar, quando o navio se estilhaçou, foi pegando numa das partes do navio, da madeira, e chegou até a ilha. Então eles chegaram aqui na ilha de Malta. Vamos lá. Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem todos nós, pois chovendo fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos e, quando colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra, agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que lhe começassem a inchar e que caísse morto. E de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedera, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus, e Deus com letra minúscula. Próximo dali, havia uma propriedade pertencendo a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou para ficar na casa dele por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de uma febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos que necessitávamos. A chegada a Roma. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha.
Era um navio alexandrino que tinha emblema os deuses de Gêmeos, Castor e Pólux, aportando em Siracusa. Ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegando a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos a chegada a Puteoli, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos e nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. A pregação de Paulo em Roma. 3 dias depois, ele convocou líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, e nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo o judeu feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-lo e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel que estou preso com estas algemas. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, nem nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse coisa alguma de mal contra você. Todavia queremos ouvir a sua parte, o que você pensa. Pois sabemos que todo lugar há gente falando coisa contra essa seita. Assim combinaram de encontrar com Paulo em algum dia determinado, indo em grupo ainda mais numerosos lugar onde estava. Desde a manhã até a tarde lhes deu explicações e lhes deu testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jerusalém, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordavam entre si, mesmo e começaram a ir embora, depois que Paulo ter feito declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vai esse povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os teus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os teus olhos e ouvir com seus ouvidos, entender com seu coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebido todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. O que acontece? Depois que eles naufragaram, eles chegaram até uma ilha chamada Ilha de Malta. Nessa ilha, na primeira noite, ele foi picado por uma cobra. Quando Paulo foi picado por uma cobra, os moradores da ilha falavam: ele não vai escapar da justiça divina. Agora ele morre. Com certeza ele deve ser muito mau, um assassino. Vocês imaginam, ele chega lá de mãos atadas, ele chega lá preso e as pessoas estavam vendo que ele estava preso, que ele estava acorrentado. Ele já chega acorrentado, já chega como prisioneiro e ainda recebe uma picada de uma cobra, mas ele sacode a mão. A cobra cai dentro do fogo e não acontece nada contra ele. Quando não acontece nada, absolutamente nada contra ele, as pessoas daquela ilha acreditam que ele é um Deus com letra minúscula, porque as pessoas sempre precisam de acreditar naquilo que eles estão vendo.
O evangelho, ele fala sobre a gente crer em algo de dentro para fora. O evangelho de Cristo, ele é resumido como o evangelho do arrependimento. Aquele que te feriu, você precisa perdoá-lo. A quanto? 70 vezes 7 por dia. Ao seu ofensor cabe o perdão. Sempre. Qual o mandamento que Cristo nos deixa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fim. E então, as pessoas têm muita dificuldade de entender que o evangelho hoje ele é pela graça e ele é de dentro para fora. Ele fala de arrependimento. Ele fala sobre você se comportar igualzinho Cristo quer que você se comporte. Amar, perdoar e crer. Essa é a verdadeira base do evangelho. Se arrepender dos seus pecados e ter um novo comportamento, uma nova atitude, um novo testemunho. Então as pessoas ali não entendem. Eles queriam alguém, uma divindade para eles adorar, assim como muita gente quer até hoje. Eles querem ver. Dali Paulo tem que explicar que ele não é uma divindade. Mas mesmo assim, ele é convidado para ficar 3 dias na casa do homem mais poderoso daquela região. O pai dele estava muito doente. O pai dele estava com diarreia e febre, né? E aí ele foi curado. E a história da cura do pai daquele senhor alcança toda a ilha. E então é feita uma fila e todos os outros enfermos são curados. Eles ficaram tão impactados e o projeto de Deus para aquela ilha era que todo mundo fosse abastecido. E então o povo daquela ilha entrega despojos. O povo daquela ilha entrega presentes. O povo daquela ilha entrega suprimento que eles precisavam para seguir. Eles entregam tudo que aquele povo, aqueles 276 pessoas precisavam para ir para Roma. Porque a intenção de Paulo era que a palavra chegasse de fato em Roma. Porque ele sabia qual era a missão dele. E a missão dele era se entregar pelo evangelho de tal forma que as pessoas vissem como a presença de Deus era viva nele. E aí ele chega em Roma, eles ficaram 3 meses embarcados, chegaram em Roma. Paulo convoca os judeus que estavam ali para apresentar a sua defesa. Assim como no resto do mundo, alguns judeus se convertem, alguns judeus entendem o que é a palavra da salvação, mas muitos não querem. E aí ele cita o profeta Isaías. E é engraçado que Paulo faz tudo isso de mãos atadas. Ele estava preso, ele estava acorrentado. Paulo mesmo aluga uma casa e ali lhe é permitido ficar. Ele pregava livremente por 2 anos. E a história termina aqui. A história do livro de Atos termina com Paulo pregando. Paulo fica 2 anos pregando preso em uma casa, livremente. Ali pessoas são curadas, pessoas são convertidas. Ali o evangelho vai sendo difundido. O que a Bíblia não conta, e que a tradição conta, né? E que depois a gente ficou sabendo da história, é que depois desse tempo, Paulo se apresentou perante César. Ele conseguiu o que ele queria, porque na verdade ele era cidadão romano. Então quem tinha que julgar ele tinha que ser César, que era a autoridade máxima na época. E então até a autoridade máxima ficou postergando porque não tinha crime. E então ele ficou preso dentro de um buraco. Quando a gente viaja para Roma até hoje, a gente vê. Dali César queria castigá-lo para ele parar.
Ele sai dessa casa, ele vai para uma prisão normal e ali mais pessoas são alcançadas. A intenção dele, aconteceu. E ali César se incomoda e coloca ele um pouco mais preso. E ali os soldados eram convencidos e convertidos. E as pessoas que iam levar comida para ele também eram curados, eram salvos e libertos. Até que chegou um ponto que ele foi preso dentro de uma vala. E ele poderia receber comida uma vez por dia. Só. Só que quando ele recebia comida dentro daquela vala, aquela pessoa que entregava comida para ele era convencida pela presença de Deus. Quando as pessoas entram onde era a prisão de Paulo, vê que ele não tinha como andar, ele não tinha como sentar, ele não tinha como ficar em pé e nem se deitar. Ele ficava assim, corcunda, e ele ficou um tempão ali. Depois Paulo foi decapitado por conta do evangelho. Ele já era um perigo para César. Depois que muitas pessoas de Roma viraram cristãos, César percebeu como já era complicado parar o evangelho. Então ele manda decapitar Paulo. E poderia ser uma história triste, enfim, mas essa é a história de um homem que se entregou pelo evangelho. Ele viveu exatamente o que Cristo pediu para ele viver. Ele termina a história dele contando: combati o bom combate, guardei a carreira e segui com a minha fé. Para ele já não interessava estar vivo, para ele interessava se entregar pelo amor que ele tinha ao Senhor. Homens e mulheres morreram e perderam a sua vida para que eu e você hoje tivéssemos a liberdade que a gente tem de falar do amor de Deus, de contar a história deles e de que o testemunho deles ecoe todas essas gerações. E a grande missão de fazer que o testemunho deles continue ecoando as gerações é minha e sua, até que ele venha. A última página dessa história a gente já leu e nela está dizendo: em breve Jesus virá. Esse é o último título do último capítulo que encerra a palavra de Deus. Ele conta pra gente como Jesus virá para nos resgatar, nos amar, nos limpar de todos os nossos pecados e fazer com que a gente reine em glória com Ele lá do lado do Pai. Paulo pregou 28 anos. Paulo ficou os últimos 28 anos da vida dele, todos os dias, pregando e falando sobre o amor de Cristo. E o mais curioso e interessante é que a gente vai observar o ministério de Jesus e a gente percebe que Jesus pregou 3 anos. Existem aqueles que vão pregar 3, outros 5. Existem pessoas que vão viver 10, outros 28, outros 40. Os próximos livros da Bíblia, eu já contei para vocês, eles são todos escritos por Paulo. O que nós temos hoje sobre cristianismo, toda a nossa base teórica, toda a nossa base teológica, ela vem de Paulo. Cristo entregou a chave da igreja na mão de Pedro. De fato, ele iniciou sim, mas ele não sabia falar tantos idiomas quanto Paulo, ele não era tão instruído quanto Paulo, tão letrado, ele não sabia falar com tantas pessoas como Paulo falou. Paulo foi o homem que mais viajou os países, contando e testemunhando o amor de Deus, explicando ao povo aquilo que Jesus veio fazer na terra. O testemunho de Paulo é tão importante para nós cristãos, tão importante,
porque ele traz a base fundamental para aquilo tudo, para o nosso comportamento. Ele pegou tudo que Cristo ensinou e transcreveu como instrução para todas as igrejas. As próximas páginas da história de Cristo com a humanidade, ela vem desenhada pela ótica de Paulo. Jesus veio, pregou, libertou, curou, salvou por 3 anos. Depois Jesus contava os segredos dele, ainda lá no céu, através do Espírito Santo, para Paulo. E Paulo levava a palavra de convencimento para as igrejas que estavam sendo fundadas. O livro de Romanos, que é o próximo livro, que é o que a gente vai ler, não foi o primeiro livro que Paulo escreveu. Ele, inclusive, escreveu esse livro perto da morte dele. Ele já estava aqui em Roma. Ele conta sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, qual a importância do Espírito Santo para a gente cristão, porque a gente precisa ser comandado e conduzido pelo Espírito Santo. Ele explica que Jesus está à direita do Pai, advogando em nosso favor, e que deixou o Espírito de Deus, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Condutor da verdade, para nos lavar, nos limpar. O Espírito Santo é o responsável por nos encaminhar à vida eterna. Como que o Espírito Santo nos conduz? Como que o Espírito Santo fala com a gente? Como? De qual forma? Tudo isso foi explicado no livro de Romanos. O livro de Romanos, ele é tão irresistível. Ele é tão irresistível. Foi tão forte os últimos tempos do testemunho de Paulo que ele teve que ser preso dentro de uma vala. E mesmo assim, o testemunho dele continuou ecoando. César parou o corpo dele quando decapitou ele. Mas César não foi capaz de parar o testemunho dele. Ainda que eu morra fisicamente, ainda que você morra fisicamente, o nosso testemunho, aquilo que a gente fez por Cristo e para Cristo, vai continuar ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Por isso que é muito importante que eu e você vivamos para Cristo. É muito importante que a gente tenha um testemunho. A palavra de Cristo, ela fala sobre arrependimento, fé, crer. Eu e você precisamos acordar de manhã e entender que Deus quer nos dar uma nova história. Hoje é o dia em que a gente precisa de entender que a gente serve a um Deus vivo. As pessoas servem a um Deus que elas querem ver. Deus quer que a gente sirva a um Deus que a gente creia. É um Deus de dentro para fora. É um Deus que faz uma revolução interna. É um Deus que, se a gente permitir, o mundo pode ser alcançado pelo seu testemunho. Porque é tão forte. O caminho da salvação é tão forte, que aqueles que se entregam à presença do Senhor, aqueles que se entregam à condução do Espírito Santo, eles não conseguem ficar calados. Até calados o testemunho fala sozinho. Porque quando a gente está de frente com a verdade, de frente com a salvação, o próprio Deus fará questão de que eu e você sejamos notáveis. Sabe aquela pessoa que está quietinha no lugar dela e ainda assim ela é notável? Quem vai reparar aquela pessoa? Olha aquele ali, ó. Aquela ali. Aquela bem ali. Aquele bem ali. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Olha aquele ali. Ele tem um bom perfume. Ela tem um bom perfume. O perfume que exala da presença do Pai. O convite que o céu faz para mim e para você hoje é que, independente das nossas circunstâncias, eu e você possamos acreditar e crer e entender que existe um Deus que amou o mundo de tal maneira
que entregou o Filho dele, o único Filho dele, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje é um dia apropriado para a gente se entregar à realidade de Cristo, à realidade do Evangelho, à realidade da cruz. Existe um banquete sendo preparado no céu, só esperando a minha e a sua decisão. A única coisa que precisa importar na minha vida e na sua vida é que quando a gente termine essa carreira e que quando a gente guarde a nossa fé, porque no céu a gente nem vai mais precisar de fé, que quando a gente combata o bom combate, a gente seja recebido por Cristo. Essa é a única coisa que importa, que de fato importa. O caminho da cruz é o caminho que a gente precisa seguir e perseguir. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,36 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Às vezes a gente está se preocupando demais com todas as outras coisas e a gente tem se esquecido de que o que a gente precisa é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a justiça de Deus já foi implementada através de homens e mulheres que se dedicaram ardentemente a fazer isso. Então eu te pergunto, o quanto você tem buscado o reino de Deus e a justiça de Deus? Não a sua justiça, não a sua vingança, mas a de Deus. No livro de Romanos a gente vai entender o que é e como é nos entregar à justiça de Deus, nos entregar à presença de Deus e como é o próprio Deus que julga a nossa causa. E muitas causas, nós vamos apresentar ele apenas no dia do Hebreus 9:27. Nós vamos entrar no reino de Deus pela porta da frente e o Senhor vai falar: não, pode entrar. Quando a tua justiça foi minha, eu te recebi aqui. Você é capaz de aguentar uma ofensa a vida inteira só para poder chegar diante de Deus e falar: eu depositei no teu altar e ainda que eu não recebi a minha vingança na terra, eu quero te apresentar essa ofensa para que aqui no céu o Senhor seja a minha justiça. Às vezes a gente quer tanto, né? Tanto, mas tanto que a gente receba e seja justiça aqui na terra, sendo que o que mais importa é a gente crer e entender que ele morreu. Ele ficou morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele não ressuscitou só para ser a sua justiça. Ele ressuscitou para nos salvar, para nos tirar do lugar de condenação e nos levar para o reino do Filho do amor dele. E esse sacrifício precisa ser maior do que sua dor. O sacrifício da cruz precisa ser muito maior do que qualquer circunstância de ofensa que você enfrente hoje, e eu também. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós damos relevância ao teu sacrifício. Nós sabemos e cremos que o Senhor é a nossa justiça. E nós sabemos também que aqui na terra nós somos convidados a carregar a nossa cruz. Senhor, nos receba diante de Ti. Todo o Evangelho, tudo que nós temos falado e vivido e crido, se resume a querer estar contigo no dia das bodas do Cordeiro, para que a gente possa reinar em glória ao lado de Cristo. Nos ajude, nos fortaleça, nos conduza e nos faça ser íntimos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Hoje é Páscoa,
Hoje é o dia mais importante do ano para nós cristãos. Hoje é o dia que o Senhor ressuscitou. Hoje é o dia que aconteceu. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia que a esperança tem que ser renovada no seu coração. Hoje é um dia feliz. Hoje é um dia alegre. Hoje é um dia que você não pode permitir que o inimigo roube a tua esperança e a tua fé. Alegre-se, pois, no Senhor. Nossa esperança, ela está depositada no dia de hoje. E é porque Ele vive que a gente pode crer no amanhã. O Deus que você serve não é um Deus que lê com letra minúscula e não é um Deus que está morto. É um Deus que está vivo. É um Deus que enviou o Espírito dele para nos conduzir ao caminho da vida eterna. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.